desenvolver aqui, trabalhar um projeto de um acionador do farol de um carro, né? A partir do momento que ele é ligado. A ideia, o projeto é baseado na lei de 2016, que uma lei de 2016 que passou a obrigar os motoristas a usar farol ligado em rodovias, né? Então, quem não liga o farol e está trafegando na rodovia vai tomar multa, não é isso? Então, aí a ideia seria que quando ligasse o carro, o farol ligasse junto automaticamente, sem a necessidade de o motorista se preocupar com isso. E ainda com um detalhe a mais, né? Porque se o farol é ligado assim que você dá o pós-chave no carro, né? Assim que você gira a chave antes de ligar o motor de partida, e você já ligasse o farol nesse momento, a gente teria uma divisão, né? Uma divisão de corrente já para o farol. A gente sabe que o farol de carro ele consome uma corrente muito alta, acima de 5 amperes, aí da ordem dos seus 8, 10 amperes. Então a gente teria um consumo da bateria muito alto e isso, com certeza, provoca um desgaste antecipado na bateria, porque você tem um consumo alto já no farol e outros elementos, né? Porque quando você dá o pós-chave, não só o farol liga, como muitas outras coisas, um rádio e tal. Bom, aí o que acontece? Quando você dá a partida, o motor de partida ele consome uma corrente muito alta. Então, juntando com a corrente dos outros elementos, inclusive principalmente do farol, que é o que mais consumiria, a gente pode ter um desgaste prematuro da bateria. O ideal é que a gente pudesse dar partida, né, somente com o motor de partida consumindo no carro, né? Ou que ele fosse o maior consumidor e não tivesse nenhum periférico ali, nenhum próximo. Bom, então também é um ponto de motivação para trabalhar essa ideia, que é o que a gente pode fazer nesse caso? Dar um delay, né? Dar criar uma maneira de o farol só ser acionado depois que o motor principal está ligado, né? Aí com o detalhe de que quando o motor principal do carro liga, o motor a combustão, ele alimenta um alternador que eleva a tensão nos bornes da bateria, né? Então a gente entende que os bornes da bateria, eles são normalmente, eles estão submetidos normalmente por uma tensão aí da ordem de 12,7, 12,8 volts. Não é uma bateria em boas condições, ela tem inclusive aqui está invertido, né? Carro desligado é a tensão de 12,8 volts. E quando você liga o veículo, devido à alimentação do alternador, evidentemente ele alimenta a bateria com uma tensão maior do que a que ela apresenta, maior do que a nominal dela, a tensão vai subir aí para pelo menos 13,8 volts na maioria dos veículos. Pode chegar a 14, pode chegar a 14,2, né? Valores acima disso, de 14,2, geralmente indica que o alternador tá com defeito, né? Ele está gerando uma tensão maior e vai danificar a bateria, mas isso aí não é o foco aqui do nosso problema. O fato é que a gente vai se apoiar nessa diferença de tensão apresentada nos bornes da bateria para indicar quando o carro está ligado ou não. Porque veja bem, os bornes da bateria, com o carro desligado ou com pós-chave, ele tem sempre 12,8 volts. Né? Então, assim, na verdade, o que acontece? A gente precisa de um controlador da iluminação do farol, né? Trabalhado aí com um relé, né? Uma plaquinha com relé para ligar o farol, né? E o disparo desse relé tem que ser um elemento, a gente tem que encontrar um elemento no carro que só acione quando o veículo for ligado, quando o veículo estiver em funcionamento, né? Poderia ser o pós-chave. Poderia ser o pós-chave. Deu pós-chave, a gente puxava um fio de pós-chave para ser o acionador, né? O disparo. Mas só o pós-chave pode, como eu já tinha dito, só o pós-chave não é interessante, porque imagina, se dá pós-chave ali, o farol já liga. Então, de repente, você não liga o carro imediatamente, você fica ali, vai mexendo no som, vai mexendo na luz, vai procurar uma coisa. Tudo isso com o farol consumindo bateria desnecessariamente. Fora o momento da partida, onde a bateria vai ter um estresse maior do que seria necessário. Não há necessidade de um estresse maior, já que o farol precisa ser ligado já com o veículo prestes na iminência do movimento, né? Então, que é a lógica aqui do nosso projeto, a ideia. A ideia é essa, que o farol esteja ligado com o veículo em movimento. Então, essa diferença de tensão, além disso, vai trazer para a gente duas vantagens. Primeiro, não precisar encontrar fio de pós-chave e fazer nenhum corte dentro do veículo, né? Aí instalação fácil, porque a gente vai poder instalar puxando direto da bateria, se assim quiser, né? Então, puxou direto da bateria, quando essa diferença de tensão for notada, que é uma diferença de um pouco mais de 1 volt, de 12,8 para 13,8, 14, 14,2, quando essa diferença de tensão for notada, o nosso controlador, né,
através da sua entrada analógica, ele verifica pela entrada analógica essa diferença de tensão e responde com isso, né, enviando um acionamento para um relé, né, um MOSFET, depois um relé, aí vai depender de quem for projetar. Então, o importante é que ele vai acionar, né, a gente pode simular através de um LED. Né? Então, o primeiro passo é ler a tensão da bateria através de uma entrada analógica digital. Aí surge um problema nisso aí, porque você não pode ler a tensão da bateria através de um pino analógico do controlador, porque o controlador não vai suportar, né? Já que a tensão da bateria é muito acima do que ele suporta, a tensão de trabalho dele. É uma tensão 3.8, 14, 12.8, tudo isso vai queimar o controlador, que está funcionando a 5 volts. Né? A referência dele é 5 volts ou menor. Se ele tiver um pino de referência para entrada analógica, ela pode ser 5 ou menos, não mais. Então a gente vai ter que trabalhar essa questão, reduzir essa tensão, só que ainda com a capacidade de comparar. Então fica bem evidente que a gente vai usar um divisor de tensão. Né? Então está aqui o nosso divisor de tensão. A tensão que a gente vai receber com o carro desligado é 13.8. Opa, errado, né? Com o carro ligado é 13.8 ou um pouquinho mais. Né? A gente sabe que o divisor de tensão ele é feito com 2 resistores. Aí né? A gente pega a tensão aqui entre os resistores. Né? Entre o primeiro resistor que está vindo do VCC e entre o segundo resistor que está vindo do terra. Né? Aí a gente tem que saber calcular isso aqui. Então vamos rapidamente tentar lembrar como é que faz. Né? Primeiro a gente sabe que vem uma corrente aqui, vai circular uma corrente por esses 2 resistores. Essa corrente I é igual a VCC dividido por R1 mais R2, né? Que é o equivalente de resistência aqui entre esses dois. Então a corrente aí é VCC, como eu já tinha dito. A tensão Vx, tem 2 maneiras de você calcular Vx aqui. Vx pode ser VCC menos a queda nesse resistor, ou Vx é simplesmente a tensão nesse resistor. Seria a maneira mais fácil de calcular, não sei porque na ocasião, que já faz um tempo que eu fiz isso aqui, eu não fiz dessa maneira. Preferi fazer VCC menos a tensão no primeiro. Ok, não tem problema nenhum. Então, VCC menos a tensão no primeiro, ou seja, VCC menos I vezes R1. Né? Então, como é que vai ficar? Vx é igual a VCC menos a tensão naquele cara. A tensão naquele cara era I, só que I a gente já calculou aqui, é VCC dividido por R1 mais R2, e vezes R1. Né? Aí eu pus o VCC em evidência para melhorar o aspecto aqui visual. Então ficou Vx igual a VCC vezes 1 menos R1 sobre R1 mais R2. Ok? Então tá aí o valor de Vx. Né? Assim, o que acontece aqui? A gente vai definir de uma maneira, digamos que arbitrária, porque não faz tanta diferença escolher um valor um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas não os limites, não os extremos. A gente vai escolher um valor para Vx, ou seja, a tensão que deve chegar na entrada analógica quando o VCC for 3.8. Né? Ou seja, pergunte-se, quando o VCC for 3.8, quem você quer que seja Vx? Vx pode ser 4 volts, poderia ser o limite do controlador, que é 5 volts. Mas não é interessante. Por que não é interessante? Porque a tensão, a depender do veículo que isso foi instalado, pode chegar a 14.2 e aí daria um valor acima. Aliás, não é que não é interessante, não seria correto de jeito nenhum trabalhar. A gente precisa ter uma margem para cima, porque é fato que muitos veículos vão rodar 13.2, 14.2, 14.3 e isso é normal. Vai depender do veículo. Né? Então a gente precisa ter essa margem. Então, portanto, eu escolho 4 volts. Né? Como a diferença, você vê que a proporção é grande, mesmo que chegue em 14.5, ainda não vai chegar em 5 volts aqui embaixo. É fácil perceber isso sem nenhum cálculo. E com cálculo a gente percebe tranquilo também. Então pronto, eu escolhi Vx para ser 4 volts. Aí eu vou ter que escolher agora os valores de R1 e R2. Né? O valor de um deles a gente pode também definir arbitrariamente, a depender do que a gente tenha. Certo? E o valor do outro a gente obtém através do cálculo, né? Que já tem aqui. A gente não teria feito esse cálculo se não fosse para realizar um cálculo logo a seguir. Ó, queremos Vx igual a 4 volts. Deliberadamente R1 igual a 1K. Ok. Poderia ser maior, poderia ser menor, mas deixa R1 igual a 1K. Não faz tanta diferença, porque o que a gente está buscando é um valor de tensão e não de corrente. Então, R1 igual a 1K, quanto é que é R2? Aí a gente põe na fórmula. Aí não tem jeito. Vx é 4 volts. VCC é o pico de tensão com o carro ligado, 13.8. 1 menos
o primeiro resistor que a gente decidiu que ia ser 1K, dividido por 1K mais R2. Disso a gente encontra R2, né? Manipula essa equação e encontra que R2 é igual a 408,1 ohms, certo? Quase meio K. Mas tem que usar esse valorzinho aqui, porque a gente está trabalhando com valores exatos, com precisão. Aí dessa forma, como é que ficou? R1 igual a 1000 ohms, R2 igual a 408, Vx vai ser 4 volts. Quando é que Vx vai ser 4? Quando o VCC for 3.8. É evidente que quando o carro estiver desligado, VCC vai ser 12.8 e Vx vai ser menor, né? Então, quando o carro estiver ligado, VCC 3,8 será lido pelo controlador equivalente a 4 volts, como eu já tinha dito. Aqui é um código que foi feito na ocasião, a gente não vai tomar algumas referências aqui para facilitar os cálculos, não tem que fazer tudo de novo, né? A gente pula aqui para essa parte do cálculo, cálculos importantes. Vamos lá. Quando o motor do carro estiver ligado, a gente já decidiu que Vx é 4 volts porque VCC é 3,8. Como que a gente encontrou esses números? Através do divisor de tensão. Por que foi usado um divisor de tensão? Você não pode aplicar 3,8 na entrada do controlador, né? Não vai dar certo. O limite de referência é os 5 volts em que ele é alimentado, né? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: primeiro tem que lembrar que o Arduino Uno, que pode ser o controlador usado nesse projeto, você pode usar qualquer outro que tenha ADC, que tenha uma entrada analógica digital. Mas usando o Arduino ele tem uma entrada analógica digital com a capacidade de leitura em 10 bits. Né? Ele usa 10 bits para o ADC. 10 bits significa quantas posições, quantas subdivisões? 1024. Ou seja, ele consegue dividir o sinal de referência em 1024 partes e trabalhar com precisão cada uma dessas partes. Né? 1024, portanto, de 0 até 1023, portanto, 1023 é o valor máximo e equivalente aos 5 volts, que é a referência. Né? A referência é os 5 volts, a gente tem que entender isso. Isso aqui não é a gente que define, é o controlador. E todo controlador é assim. Dado uma referência, o máximo do range de leitura lá que a quantidade de bits permite, porque você vai ter controlador com 6 bits, com 8 bits, e esse aqui tem 10 bits, que é o Arduino Uno, então ele tem 1024 posições. Ele divide o sinal analógico, no caso o sinal máximo, que é 5 volts, em 1024 posições. Mas o que interessa para a gente é qual é o equivalente digital de 0 a 1023, qual é o equivalente digital de 4 volts. Né? Já que 5 volts é 1023, 4 volts é quanto? Regrinha de 3 básica. Dá x igual a 818,4. Claro que você não vai usar o vírgula 4, que a gente vai trabalhar com valores digitais, portanto, valores inteiros. Né? Então, é o digital 818. Então, quando o digital for 818, a gente está falando numa leitura de 4 volts, que também corresponde aos 13,8 lá da bateria. Na verdade, do alternador que manda, né? A bateria em si ela tem uma tensão menor, né? A menos que tenha passado por sobrecarga aí. Enfim, o digital 818 vai ser equivalente a 4 volts. Então, será usado o digital 818. Com o motor desligado, a gente tem que saber também qual é o digital equivalente. Ora, com o motor desligado, o VCC é 12,7 volts. Né? Então, quanto é o Vx equivalente? Porque, presta atenção, a gente só tinha calculado o Vx equivalente ao VCC 13,8. Está faltando o Vx quando o VCC for 12,8. E eu aqui usei 12,7, não tem problema nenhum. Está tudo dentro da margem do aceitável. 12,7, aqui a fórmulazinha do divisor de tensão, a gente já sabe o valor das resistências, já foram definidas, dá 3,68 volts. Ou seja, quando o carro estiver desligado, vai chegar na entrada analógica 3,68 volts. Né? Quando o carro estiver desligado. Então, quando o carro desligado, 3,68 volts, com o carro ligado, 4 volts. Vê que a diferença é bem pequena, né? Mas não importa, porque a gente tem precisão, já que a nossa entrada recebe 10 bits e transforma para digital no ADC, né? Então, aqui eu vou ter que achar o digital equivalente, né? O digital equivalente é o mesmo cálculo anterior. 5 volts está para 1023, 368 está para Y agora. Achei o Y752, é claro que eu posso usar o digital 752 inteiro. Ou 753, não vai fazer nenhuma diferença prática, isso é mínimo. Né? No caso o 753, ele vale um pouquinho mais de 368 volts. Mas a diferença é muito pouca.
Então, eu preferi usar o 7.2, que vai ser um pouquinho menos de 3.68 volts. Né? A gente precisa de valores inteiros. A gente tem valores com uma contagem inteira de 0 a 1023. Ok? Mais aqui uma simulação, que a gente vai fazer outra. Bom, aqui, na verdade, aqui foi a simulação na ocasião. Né? A simulação que a gente vai fazer tem que ser exatamente muito parecida com essa aqui. Né? Eu usei uma fonte de tensão que a gente regulava, que a gente consegue trabalhar a ideia de um sinal chegando em 12.7 e depois em 13.8, que simularia os bornes da bateria com carro desligado e carro ligado. Aí aproveitei e usei um multímetro para verificar se o divisor de tensão estava mesmo calculado corretamente, né, e consequentemente mandando a tensão que a gente queria que ele mandasse. Tudo isso chega no pino analógico, nesse caso foi usado o A1, o analógico 1, né? E pronto, esse é o projeto. Agora a gente vai para o Arduino para implementar isso aqui. Entendendo aqui um pouquinho do que a gente vai ter que fazer, é muito simples. É um pino para leitura analógica e um pino para escrita digital. Só isso. Então, põe um LED para simular um MOSFET, por exemplo, né? Simular o gate do MOSFET, que vai acionar um relé. Geralmente é assim que a gente aciona a carga. Né? Então, põe um LED aqui, já que a gente não tem isso aqui, e nem precisaria de tamanho de trabalho. E a entrada analógica ligada à nossa fonte de tensão para simular os bornes da bateria. Só isso. Então, basicamente, não tem muito o que fazer aqui no Arduino. O nosso serviço é simples, né? Void loop aqui. O setup do Arduino. Bom, o que mais? A gente não vai usar serial, não vai usar nada disso. Então, eu vou setar aqui um pino para saída digital. Né? Como é que a gente seta pino? É o comando pin mode, né? Pin mode. Vou setar, escolher aqui um pino. Vamos escolher aqui qualquer pino, não faz diferença, vamos escolher o 13 mesmo, que está ligado com esse LEDzinho do próprio Arduino, né? Então, já que o pino 13 vai ser de saída, a gente põe aí, comando pin mode, pino 13, ele é um output, né? Ele é pino de saída. E a gente vai precisar de um pino analógico de entrada. Vamos setar também pin mode, vamos usar o A1, né? Igual como tinha lá na fotinha, vamos usar o A1 aqui, não faz diferença, a gente tem todos esses aqui com pinos analógicos, de entrada analógica, então a gente vai usar o A1, A1 como sendo pino de entrada em input. Vamos simular aqui para ver se tem alguma coisa errada. Nada, ok. Está setado aí os dois únicos pinos que a gente vai usar. Vamos aqui para o bloco, né, do loop. O que a gente vai fazer? A gente tem que verificar, ou melhor, fazer a leitura do pino digital, do A1. Né? Então, para fazer a leitura, a gente vai para uma variável. Vou escrever o nome dessa variável, sendo leitura mesmo. Variável leitura recebe a variável leitura recebe a leitura analógica do digital, ou seja, a analog read do pino, pino digital, que é o A1, né? Ou a gente poderia, sei lá, setar, não, deixa assim, pino digital A1, da maneira mais simples possível. Leitura recebe analog read de A1. Vamos, é claro, declarar a variável leitura, que deve ser float, né? Ela é float. Pronto, vamos simular aqui para ver se tem alguma coisa errada. Erro de sintaxe, é claro. Não tem erro de sintaxe. Então, foi feito, o leitor recebeu a leitura analógica de A1, e aí agora a gente vai ter que... O próximo passo é fazer um EFA, uma estrutura de tomada de decisão, baseado no nosso valor digital, que é o que é enviado ao pino A0, é o que ele guarda lá dentro, é o equivalente digital, certo? E vai passar isso para a leitura. Então, a leitura vai ter o equivalente digital das nossas tensões, 13.8 e 12.7. Já tínhamos decidido que o equivalente digital de 13.8 era 818,
Então, como é que fica a programação? Como eu tinha dito, a gente usa um ifzinho para acionar justamente o pino de saída que a gente decidiu que vai ser o 13, né? Então, mas quando é que a gente aciona o 13? Quando a tensão for superior igual ou superior a 13,8 volts. Então, a tensão aqui é através do leitura, da variável leitura. Então, se leitura for maior do que ou igual a qual é o equivalente digital? 818. A 818, executa isso aqui. Vamos executar o quê? Ligar, né? Ligar VCC ao pino 13. Ou seja, a gente vai escrever num pino digital, a gente vai fazer digital write, né? Digital write para o pino 13 e a gente vai colocar um um high, né? Um sinal alto, um 5 volts. E isso aí a gente aciona o gate de um MOSFET, né? Geralmente para acionar para que seja acionado o relé e a lâmpada, enfim, né? Como está o farol para positivo. Então, digital write, né? Vamos ver aqui a simulação, se tem algum erro. Acho que só o write aqui, que eu já vi que o W está minúsculo. Pronto, agora vai rodar para a simulação. Então, o que acontece? Sempre que o sinal de tensão for igual ou superior a 3,8, ele vai acionar, né? Só que quando for menor do que 12,7, ele tem que desligar. E a gente precisa implementar isso aí também, né? Então, outro ifzinho. Para esse caso, leitura, mais uma vez, que é a nossa variável que está recebendo o sinal, o resultado digital. Ok? Leitura menor do que, quando leitura for menor do que ou igual a que valor? 752, que é o digital equivalente usado aqui. Leitura for menor do que ou igual a 752, a gente precisa desligar. Então, a gente vai escrever no digital write, né? E no 13 e um LOL, ok? Então, acredito que a gente já implementou tudo o que precisava. Né? Afinal de contas, é só isso mesmo. Leitura vai receber o sinal analógico do pino A1, né? Eu já agilizei aqui a montagem do circuito, né? Já peguei fonte, multímetro, não sei se vou usar ainda, vai depender dos resultados. O LED já foi colocado, não foi colocado com resistor, mas tudo bem, a gente sabe que precisa, né? Não se liga LED em 5 volts direto. Esses aqui são os dois resistores para a gente fazer o divisor de tensão. A gente sabe que um é de 1K e o outro é de 408 aproximadamente. Voltando para cá, para visualizar os cálculos que foram feitos. O mais próximo do VCC, que é o R1, é de 1K. Então, vai ser esse aqui, certo? Ele é de 1K, então aqui já está 1K, né? E K, então 1K. Ele vai ser ligado ao VCC da fonte, né? Esse aqui deixa eu colocar mais perto, a gente não tem tanto espaço assim. Ligar ele com esse outro, né? E esse aqui, ele vai ser ligado no terra. Eu vou buscar esse GND aqui, esse ground. Já liguei a própria fonte no terra do Arduino, né? E aí eu tenho que tirar desse meio aqui a tensão que vai para o pino de entrada, né? Exatamente como está aqui. Entre os dois resistores, o segundo que fica mais próximo do terra, o primeiro que fica mais próximo do VCC, entre eles dois eu pego o VX. Então, tanto faz a gente pegar daqui como daqui. Esses dois pinos aqui, evidentemente, são comuns, né? Vou puxar daqui. Esse aqui tem que ir para o... Iria até mudar a cor, né? Aqui mudar a cor dessa vez, pelo menos. Vou colocar aqui um vermelho, indicando sinal, né? E o pino que a gente procura é o A1, né? Ok, ficou muito legal, mas tudo bem. Então isso aqui está exatamente como é para ser. Não é verdade? Tudo correto aí. Faltou setar o valor desse resistor, não é isso? Que ele é ohms, ele é 408, cadê? 408, ok, 408 inteiro. 408 ohms,
Pronto, esse aqui é 1K, já foi feito. Vamos simular aqui para ver no que dá por enquanto. Bom, a nossa fonte, ela tem 5 volts nesse momento. Então, está chegando aqui nesse A1 uma tensão bem menor que 5 volts, por conta do divisor de tensão, né? Baseado naquela regrinha que a gente fez, aquele cálculo. Então, eu tenho que aumentar isso aqui para valores, ó, até 12.7 o LED ainda tem que estar desligado. Opa, é porque não é muito sensível, na verdade, o botão. Qualquer alteraçãozinha que a gente faz, ele já muda muito rápido aqui, esse botãozinho não é muito legal. Bom, está em 13.5. O LED devia estar ligado em 13.5? Idealmente não. Ele deveria estar ligado. Aliás, isso aqui dá para setar, né? Então, tensão, vou colocar aqui 13.8. Opa. Vírgula 8. Vendo o que dá. Ele setou com 13, né? Talvez não seja a vírgula, seja um ponto. A gente tem que usar um ponto aqui. 13.8, exatamente. O LED está ligado, mas tá, aqui ainda tem aquele errinho, né? Vamos setar com 13, para ver se ele permanece ligado. Ainda está ligado, está errado isso aqui então. Né? Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. Uma vez ligado, ele vai permanecer ligado. Basta olhar o código que a gente entende o que está acontecendo. Uma vez que ele atingiu os 13.8, porque veja só, se ele atingir os 13.8, ele liga. Digitar right no pino 13 para ligar. Né? Ele foi maior, porque veja que eu girei aqui o botão, desorganizado, ele passou de 13.8 e depois eu voltei. Vamos ver se é isso mesmo, né? Já a gente confirma. Mas o que eu acredito é que ele passou de 13.8 e ligou. Só que ele só vai desligar quando eu descer para menos de 12.7, menos ou igual, menor ou igual a 12.7. Então, entre o 13.8 e o 12.7 fica flutuando. Ele assume o último resultado, porque não entra em nenhum desses ifs aqui. Entendeu? Então, como não entra em nenhum dos ifs, ele, a menos que eu fizesse o quê? Que eu setasse aqui no loop, eu desligasse ele aqui no loop. Ou seja, ele inicia o loop desligado. Aí, se o leitor está maior do que 13.8, aí sim ele liga. Se não, quando ele rodar o loop de novo, ele vai redesligar. Não aconteceria isso, mas o que acontece? Ele só vai desligar, vamos ver aqui, quando eu baixar para 12.7. Vamos ver aqui em 12.7. Quando eu coloquei 12, ele já desligou, certo? Ele vai, automaticamente ele vai acionando. Quando eu coloquei 12, ele já desligou o LED. E em 12.7 ele permanece desligado. Vamos para 12.8. Você vai ver que em 12.8 ele continua desligado. Aliás, vamos colocar em 13. Vamos colocar em 13 para ver. 113. Não, vamos desligar ele de novo. Desligou. Agora eu vou colocar 13 e é para continuar desligado. Porque é aquela história. Ele assume, enquanto você não entra nem um if, nem no bloco do if de cima, nem no bloco de baixo, ele assume a última condição que ele estava. Como ele estava desligado no 12.7, no 13 ele continua desligado. E a mesma coisa é o contrário. Quando acontece o contrário, ele está ligado. Oscila na região que nem é um nem é o outro, ele continua ligado. Ele assume aquele estado que já estava. Né? E de fato é assim. O digital write ele sempre é assim. Ele assume o último estágio. Ele assume o último estado em que esteve. Se ele só altera o estado se vier de fato um comando para alterar o estado, senão ele não altera o estado. E é exatamente o que ele está fazendo aqui. Isso é bom ou é ruim? Isso atrapalha o nosso bloco de comandos? Acredito que não. Não está fazendo nenhuma diferença. Ele assumiu o último estado. Né? Na verdade, só pelo seguinte. Vamos pensar aqui. O carro estava ligado, em movimento, rodando. Aí a gente parou o carro. Só que aí justamente, se você parou o carro, o farol continua ligado, com o motor ligado. Aí se você desliga o motor, automaticamente ele vai para menor do que ou igual a 12.7. Então desliga o farol também. Né? Não tem como. Está exatamente correto. O código não tem nenhum furo e não precisa implementar mais nada. Foi feito aqui como é para ser. Pois bem, então tá aqui o nosso código, é um código extremamente simples, a gente só declarou uma variável. Qualquer PIC, por exemplo, de pouquíssima memória, mas que tenha uma entrada analógica, como por exemplo,
É até um pique que eu tenho aqui em casa, esqueci agora o nome, mas é um de 8 pinos, super simples, da família 12 ainda. O 12F, esqueci aqui. Mas assim, qualquer controlador, você não precisa de um Arduino para fazer isso aqui, né? Não vai gastar um Arduino, isso que eu quero dizer. Seria exagero. É um negócio super simples, extremamente simples, que com uma fontezinha de tensão você alimenta ali um regulador de tensão para 5 volts, você alimenta o controlador, né, direto da bateria, aí só vai precisar de um MOSFET, possivelmente de um relé para ficar uma coisa mais profissional, um MOSFET, um relé, alguns resistores. Então é um circuitozinho super simples que provavelmente com R$ 10 você, talvez com R$ 10, 10 ou R$ 15 você consiga implementar. Né? E aí você vai ter o seu controlador de farol automático. Né? Aqui o programa também é muito simples, isso aqui é feito no PIC também vai ter um programa muito simples também, né? E finalmente está aí.